primeira mensagem, o primeiro grupo de pessoas, eles recusaram. Eles estavam ocupados. E por mais 3 vezes o rei ainda insistiu com eles. Eles recusaram. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas a mesa do rei não fica vazia. Mas o acesso à presença do rei também não pode ser de qualquer maneira. Então, nesse primeiro momento, você é um privilegiado de estar na presença de Deus, sim ou não? Mas nós não podemos estar de qualquer maneira. As nossas vestes, elas têm que ser lavadas todos os dias. Temos que estar presente na presença de Deus, porque nós estamos diante do banquete, da mesa do rei. Fomos convidados, mas nós não podemos estar de qualquer maneira. Aquele que está de pé, cuide que não cai. Quando nós entramos, nós vamos entrar daqui a pouco em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver que o texto narrado, ele nos incentiva o quê? A examinar o homem a si mesmo, é você olhar para dentro de si e ver as suas vestes, como você está, ver como que está o seu caráter, ver, analisar você. Aí então, comer do pão e beber do cálice. E ali você se achar indigno, mas justificado pela graça. Amém? Sim ou não? Estão me entendendo? Sim ou não? Amém. Então entenda que o rei, nesse primeiro momento, ele olha, ele chama a atenção, que as vestes que vai te dar acesso ao ambiente da presença é vestes de santidade. Nós não podemos estar de qualquer maneira buscando a estatura do varão perfeito. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a palavra se revelar para nós de uma maneira muito simples. É um grande convite de casamento. Muitos vão dizer por aí, todos são filhos de Deus. A palavra não nos mostra isso. Só é filho aquele que entra pelo caminho do Filho. Amém? Porque todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Tá? Até aqui a palavra se encaixa, mas que todos são filhos de Deus. Não só é filho quem reconhece o Filho. Só vem para a mesa quem reconhece o Filho. E queridos, a paternidade, quando nós examinamos a paternidade a gente não escolhe. Você já nasce com ela. Você já nasce com ela. As minhas filhas não escolheram o pai e a mãe. Se você analisar a sua vida, a sua história, você não escolheu seu pai, sua mãe, a sua história, a sua gente. Não escolheu. Então a paternidade nós não escolhemos. Mas o noivo sim. A noiva sim. Você tem o direito de escolher. Namora alguém, não deu certo, você está se conhecendo. Não um namoro que nós vemos aí banalizado, tudo pode. Mas um namoro cristão, você está se conhecendo e de repente não é aquilo. As ideias não bateram. Dá para se trocar, porque o noivo é a noiva que vai escolher. É o noivo que vai escolher. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós estamos ali numa declaração do noivo para a igreja. Um grande convite de casamento. E de Gênesis a Apocalipse, nós somos convidados para este grande banquete. A revelação dessa mesa, que nos mostra como um princípio, nós vemos 3 altares que todo homem precisa zelar. O primeiro altar é o coração. O segundo altar, que ele precisa estar bem alinhado, ajustado, é a mesa. A mesa precisa estar bem alinhada. E o terceiro momento é o leito, é o quarto, é a cama, é a intimidade.
Eu não quero entrar aqui no mérito do terceiro, deixar para um momento mais para os casais. Não tão distante, amém? Havia um refrigério para nós aí dentro de uma iniciação de casais, onde você vai deixar os filhos ali com um amigo e vai ser ministrado o casal, ou até mesmo deixando as crianças ali no ambiente, mas tem um momento mais, uma aplicação mais na palavra para casais. Mas neste momento, com a mesa, a particularidade da mesa, que dá destino, que mostra para você sonhos, propósitos, promessas, que alinha sonho, visão, um momento de cuidado, um momento de partilha de amor, porque a mesa ela revela cuidado. Você quer ver se a pessoa te ama, querido? Vê como que ela põe a mesa para você, o cuidado que ela tem com as coisas, sabe? A mulher, quando ela vai servir a mesa, e quando o arroz passa um pouquinho, ela vem com aquele cuidado, com aquele jeitinho e fala: amor, o arroz passou um pouquinho. Cuidado dos detalhes da mesa posta, os copos, sabe? O tempero da medida exata revela amor. Sabe quando você entra naquele ambiente, olha, eu fiz do jeito que você gosta. Esse ambiente que o Rei preparou as bodas daquele casamento, e mesmo sendo chamado às pressas, o que ele pede é que as vestes sejam cuidadas, vestes de santidade. Amém? Se você for comigo ali para Lucas 14, verso de número 15. Aqui, o texto para mim ele diz assim: a parábola do grande banquete. E diz assim: ao ver isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer o banquete no reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que já haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. E o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade que preciso ir lá ver, por favor, me desculpe. E o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas, aos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ou seja, não completou toda a sala, não completou toda a mesa, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui eu queria trazer um holofote à nossa vida em particular. Qual tem sido a sua desculpa no convite à mesa? O que tem que te ocupar no dia a dia? É as terras? É as compras? É
prazer é o casamento, o que tem te roubado do convite da presença de Deus? Isso no dia a dia, na sua intimidade com Ele, quando Ele te chama, porque nós sabemos quando o Senhor está nos chamando para um momento especial com Ele. Hoje, nosso levita falou que em meio a um sonho, Deus chama ele para um momento de intimidade que nem a chuva foi capaz de parar. Que quando ele estava na sua motivação de cumprir o seu propósito, mesmo naquele momento o coração dele estava quebrantado, ele entrou num momento de comunhão com Deus, estava sendo ministrado. Mas o que tem roubado você neste momento com Deus, como Ele te chama? As ocupações do dia a dia. Uma desculpa foi: olha, eu comprei uma propriedade, eu preciso ir ver. Outros dizem: eu comprei uma junta de coisas, eu preciso colocar, experimentar, eu preciso ir lá, colocar esses boi para trabalhar, observar se eles são bons. Outro deu uma desculpa: eu acabei de me casar, me desculpa, eu não posso ir. E a palavra diz que todos os servos que saíram da presença do rei, do seu Senhor, e foi buscar nos becos, valados, coxos, paralíticos, pessoas enfermas, e trouxe para a mesa do banquete, ainda assim sobrou lugar. Sobrou lugar na mesa. E o Senhor diz: agora vá novamente aos becos e valados e obrigue-os a entrar para o banquete. E eu digo que todo aquele que foi convidado a cear, a provar o meu banquete, não provará. Queridos, não despreze o convite de Deus. Não despreze quando o Senhor te convidar, quando Ele falar para você: olha, eu tenho algo para você. Seja na sua casa. O nosso culto não é simplesmente dentro de quatro paredes no templo, dentro de casa. Quando você está ali, o Senhor estremece seu coração, Ele está te chamando para dentro, porque Ele está querendo te entregar algo no particular seu. Tem mensagem que nós sentamos, estudamos ela para ministrarmos no dia, e aquela mensagem não era para a igreja, era simplesmente para o pastor. E chega no culto, o Senhor muda tudo, porque a mensagem que Ele estava no particular entregando não era para a noiva, era para simplesmente para um filho. Era uma correção, era um alimento, era a forma dele te chamar, para te envolver e falar: isso, eu dou cuidado com você, mas com a minha noiva é um outro direcionamento. Essa percepção de quando Deus está falando e quando Deus está te chamando, e o privilégio que nós temos de se assentar na mesa com Ele, de sermos filhos. Em Lucas capítulo 15 nós vamos ver 3 parábolas sendo narradas. A primeira, a ovelha perdida. 3 palavras trazendo alinhamento também, tanto para com a igreja, quanto para com o pastor. Quando nós olhamos o cuidado pastoral, nós vemos que ele tem um cuidado de deixar em segurança as 99, para depois partir atrás da ovelha perdida. Porque na ótica humana, há sim pessoas que estão no nível ainda de ovelha, de cuidado, que se perdem no dia a dia. E aí tem o cuidado de você deixar as 99 em segurança e ir atrás daquela que se perdeu. O segundo momento, ele traz sobre a dracma, a moeda perdida dentro de casa, ou seja, olhando pela ótica pastoral, há valores que nós estamos perdendo dentro de casa. Eu preciso trazer a luz do Espírito Santo para organizar, arrumar e tomar novamente aquele valor, ter aquele valor nas suas mãos. Olhar que dentro da comunidade tem pessoas que já estão em outro nível e talvez está se perdendo. São valores que precisam ser observados, trazendo para essa ótica. Mas hoje, no nosso dia,
hoje nós vemos, eu me desculpe o termo, mas um choro contido nas pessoas que muitas das vezes elas saem num comportamento de filho, porque já passou do nível daquele que está sendo ganho, daquele que está em casa, que talvez o valor não foi observado, mas ele foi na figura de um filho ou de um discípulo, que agora o pastor espera, porque o filho, assim como na parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu, ele pega lá e resgata das mãos do pai tudo aquilo que ele na sua mente tinha por direito, a sua parte da herança. Perde tudo. O pai sabiamente divide a herança, dá para o seu filho, espera o tempo, e esse filho vai embora. E a palavra vai dizer que esse filho, ao passar do tempo, ele gasta a sua herança, ao ponto dele olhar e desejar a comida dos porcos. Você conhece a história comigo? Por isso que eu não vou abrir o texto de uma forma mais exposta, mas eu quero só trazer a memória, porque na figura do pai já está tudo pronto. O banquete para aquele filho que saiu, que se perdeu, já está pronto. No ato dele sair, já foi preparado ali um novilho cevado, ou seja, aquele gado que foi preparado para o dia que o filho voltasse, ele seria morto. Ele seria sacrificado em uma grande festa, um grande banquete, porque o filho que estava morto reviveu. Ou seja, aquele que tinha se perdido na sua essência, que foi, ele entendeu. Ele tinha ferido a Deus e a seu pai. O princípio, a base do Evangelho. O primeiro mandamento com promessa, ele tinha quebrado, mas ele volta. E quando ele volta figurando assim, mas se o meu pai, se ele me receber como um dos seus servos, eu já estou bem, porque eu conheço a casa do meu pai, os servos que estão ali, eles são bem tratados, e eu estou aqui, ó, desejando a comida dos porcos, mas se eu voltar lá e se ele me receber como um servo, já está bom, porque no olhar do filho, ele logo entende: se eu voltar, eu vou ser rejeitado. Se eu voltar, a mesma posição do filho. Ah, querido, mas quando o filho entende que ele é filho e que ele está indo buscar o favor do pai, o coração do pai é diferente do filho. O coração do pai é de honrar, é de celebrar, é de restituir. Amém? Porque a mesa, querido, ela tem esse detalhe, ela tem essa essência de cobrir as nossas falhas e de nos alinhar. Quando você vai para a figura do Antigo Testamento de Davi, porque ele queria achar alguém na casa de Saul para que ele pudesse honrar, para que ele pudesse expressar amor. Queridos, a palavra diz que Mefibosete estava perdido em Lodebar, terra de vergonha, de dor. Ele manda buscar Mefibosete, e Mefibosete ele se encontrava no seu interior, diante do rei. Ele fala: quem sou eu? Não passo de um cão morto. Mas a mesa, ela tem poder de nos alinhar. Não sei em que estado que Deus te encontrou um dia, mas é o momento de nós olharmos e celebrarmos, porque eu estou aqui como um filho de Deus. E não há maior nem menor, a mesa nos alinha. Quando nós olhamos como o contraste que foi colocado aqui no começo do culto, na mesa tinha traidor, sim ou não? Tinha pessoas que duvidavam do que Jesus estava fazendo, assim como Tomé. Tinha o Pedro que podia fazer tudo, que Jesus sabia que mesmo estando na mesa, daqui a poucos instantes, iria negar. Todos iriam se perder, e Jesus, mesmo celebrando a ceia com eles, sabia que após a cruz, ele teria que ir atrás de um por um, para voltar a eles
mesmo propósito. Então a mesa, queridos, ela cobre as nossas imperfeições. Todos são alimentados. Eu imagino Jesus falando, porque aqui em 1 Coríntios ele diz, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23. Pois o que recebi do Senhor e que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, queridos, ele está ensinando aquilo que ele viu, ele está reproduzindo aquilo que ele viveu. Agora imagina na mesa que Jesus está celebrando, está partindo o pão, tinha traidor sim ou não? E agora imagina no final dessa mensagem, quando ele diz, examine pois o homem a si mesmo. Aí então, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não é para você olhar a face de quem é, porque em alguns momentos, quando Jesus está ministrando na mesa com eles, ele fala, um de vocês há de me trair, e o sentimento de todos é, Senhor, sou eu, Senhor, será que vai ser eu? Mas Jesus sabia. Em dado momento ele diz, aquele que comer o bocado molhado, esse é aquele que vai me trair. E logo Judas toma um bocado molhado, e Jesus diz, agora vai depressa, faz o que você tem que fazer. Porque a mesa ela revela, e a mesa também ela cobre imperfeições. Porque quando Jesus está ministrando, o coração dos discípulos estão sendo quebrantados. Nós chegamos na mesa. Há um privilégio, queridos, porque a palavra um dia chegou a nós, nós estamos assentados, não simplesmente como convidados, mas quando nós entendemos que nós estamos aqui como filhos, estamos participando, celebrando como filhos, e nós temos lugar na mesa. Nós temos lugar na mesa, nós celebramos a presença de Deus, nós somos gratos, porque na mesa nós vemos que o corpo dele foi rasgado para partido por nós. Nós vemos, queridos, que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança que nós temos nele. Então nos remete, queridos, a olhar o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque Ele se entregou, nós ainda estando no caminho mau, estando nós ainda errados, Ele se entregou por nós. Claro, mas começou antes, começou na prensa de azeite, onde Ele está orando, intercedendo, clamando. Seus discípulos com Ele no caminho, Ele fala, vamos comigo orar. E sobe por 3 vigílias de 1 hora e volta aos discípulos e encontra eles dormindo. Ele está sendo prensado, ao ponto das suas vestes agora estarem, o seu corpo começar a suar gotas de sangue. E ele pedindo ao Senhor, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Começou antes. Uma mesa que mostra o sacrifício, a entrega. Uma mesa que tem preço, queridos, para nós nos assentarmos nela. E Jesus pagou esse preço. Em João 3,16, sabe para mim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um preço, uma escolha, uma forma de Deus demonstrar o amor dele explícito ao mundo. Te chamar de volta e te resgatar de volta. Não sei de onde Deus te tirou. Não sou retirado das drogas ou da prostituição.
Forças do alcoolismo. Mas eu não sei de onde Deus te tirou, mas o favor de Deus te alcançou. Sabe, hoje nós somos aqueles filhos na qualidade de servos. E o rei ele pede para você uma coisa todo culto, todo dia da sua semana. Vá aos becos e valados. Convite coxos, aleijados, paralíticos. Pessoas que já não se encontram mais dignos muitas das vezes, assim como Mefibosete. Eu não passo de um cão morto. Você tem uma palavra de restauração sobre a tua vida. Você é um filho, ao mesmo tempo um servo, que convida outro filho para vir para a mesa e se assentar na mesa. E quando as pessoas olharem e falarem, mas vocês não estão vivendo, não estão vivendo a vergonha. Mefibosete olhava, ele era paralítico das suas pernas, era a vergonha dele. E quantos paralíticos estão no mundo hoje, cegos, coxos, e olham para a sua deficiência e falam, eu não sou digno. A mensagem que está dentro de nós é, mas também não é. Misericórdia de Deus nos contém. O favor de Deus nos alcança. Fomos chamados. Quebrados emocionalmente e nos restaura. Amém? Então, o Evangelho, do início ao fim, é um convite para abrir a cabeça, para se preparar um grande banquete. Queridos, como vai ser glorioso. Porque no dia que ele subiu, ele disse: não cearei mais convosco até o dia que ele servirá, descer da mesma maneira que eu subi. Aquele dia que ele vai ser glorioso. Hoje é só um preparo, preparação para você se iluminar, para você olhar a sua tempo. Você não precisa se levantar e se declarar: olha aqui, eu estou ferido, olha aqui a minha necessidade, olha aqui a minha lepra. Não, você não precisa. Você precisa se examinar por dentro, o teu coração mostrar para você: olha filho, você precisa se corrigir aqui, você precisa se acertar aqui, e o meu favor, a minha graça te basta, é suficiente para você se colocar de pé. E se colocar na mesa como filho, aceitando o favor de Deus. Então, naquela noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Naquele momento ainda era fechado os olhos dos discípulos no tocante ao que viria. Hoje nós temos a revelação toda. E ainda quando nós voltamos no primeiro texto que nós entramos ali, nós entramos de qualquer maneira. Chinela baiana, bermuda, camiseta cavada, espiritualmente falando. Quando é hora da gente se levantar no ato de santidade, de entrar na presença do Rei celebrando com vestes brancas resplandecentes. Mas se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, pastor, que seja
um acidente. Assim como a noiva que se prepara para um dia especial no seu casamento, que seja um acidente. A noiva se preparou, mas no meio do caminho teve um acidente. Ela se sujou. Mas isso não a torna indigna de estar diante do noivo, porque a celebração é dela, o casamento é dela. Quem tem que aceitar a noiva é o noivo, não é os críticos, não é quem está vendo. Olha a condição da noiva, porque tem pessoas que vão olhar para você e vai te examinar para você não é digno, mas o noivo te aceita. O noivo vai ver a sua falha e falar assim: olha, eu te aceito do jeito que você está, porque a nossa condição é de se examinar todo dia. Mas se aconteceu a falha, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões. Para de se justificar, de querer ser justificado pelo homem. Quem pagou o preço de você foi o noivo. Ele já te aceitou. Agora é você que precisa aceitar ele. É um convite de casamento. É você entender que mesmo na caminhada pode acontecer. Mas tem que ser como um acidente, não como um hábito. Faço hoje porque o Senhor me perdoa amanhã. Hoje é culto ceia. Hoje nós vamos renovar nossa aliança, mas amanhã é uma nova postura, uma nova aliança com Deus. Que no próximo domingo nós vamos celebrar a ceia novamente, daqui a um mês. Mas a ceia que você celebra todo dia com Ele, mas no próximo domingo de ceia, se diante do Senhor você não vai se examinar, que você não possa achar novamente o mesmo pecado, a mesma falha. Talvez um perdão que você deixou de liberar. Pastor, mas esse perdão ele mancha minhas vestes, ele mancha suas vestes. Porque no triunfo do Senhor Ele vai olhar para você e Ele vai ver: filho, você está me amando sobre todas as coisas. A sua casa é mais importante para mim do que eu. Os seus filhos é mais importante para você do que eu. Ele vai olhar o triunfo, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Ele examinar, Ele vai falar assim: agora olha aqui, a seu próximo como a ti mesmo. Quantas vezes numa reunião como essa de ceia nós deixamos pessoas de fora do banquete? Eu me lembro, um tempo muito atrás aí, que nós éramos muito religiosos. Eu já fui convidado dessa maneira. Vamos, vai ter uma celebração, uma festa, vai vir para cá de fora. A igreja está em festa, vamos. E eu me converti numa batista tradicional, aonde bater palma era pecado, onde os corinhos era só o violão e uma alemã quando a bateria começou a entrar. Eles onde o valor era a palavra. Eu fui convidado para uma celebração como essa. E convidava umas pessoas para a celebração como essa, esse ceia. A pessoa participava da palavra, participava dos cânticos, ela se entregava no momento da oração, no momento de exposição ali, onde Deus se manifestava através da palavra, as pessoas se convertiam pela palavra. Mas quando abria a mensagem da ceia, agora você não pode, só venham os santos, só vem quem está preparado. Quem estava preparado? Hoje na ótica eu vejo que mais preparado estava aquele que reconheceu o pecado e ficou sentado ali, entendendo a cultura do ambiente, e ficou ali sabendo o pecado, a necessidade que ele estava passando, do que aqueles que se arrotavam a santidade, se levantavam e vinham, jogando pedras, lançando pedras naqueles que ficaram. Hoje eu entendo que a mesa da ceia era simplesmente um ato daquilo que Jesus já vinha fazendo.
Todos os coxos, paralíticos, eles passavam e experimentavam o favor de Deus. A visão sendo aberta, a lepra sendo limpo, homem sendo limpo de lepras, leprosos. A mulher pega em pleno ato de adultério. Que favor de Deus, que graça foi aquela? Quando aquela mulher pega em pleno ato de adultério, traz vida a Jesus, ele está ali escrevendo na areia. E eles queriam ali uma sentença. Olha, a lei diz, a lei de Moisés diz que a mulher pega em pleno ato de adultério, ela tem que ser apedrejada e morta. E o favor de Deus, aquele que não tem pecado, atire-lhe a água. Queridos, naquele momento ali, eu vejo como uma grande banquete, uma ceia. É onde Jesus vai e fala para eles: agora examinem, pois, o homem é assim mesmo. Examina aí a sua vida. E todos, um por um, começar do mais velho, vai deixando as pedras, roubando as pedras e se retirando. Mas o detalhe não para aí. Era uma pecadora diante de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Era uma pecadora. Ele olha para ela e fala assim: filho, onde estão os teus acusadores? E ela olha, não vê para ninguém. Não vê ninguém. Senhor, não tem ninguém. Então nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Uma nova aliança, Deus. Um novo comportamento. É o favor da graça. Se Jesus tivesse sentenciado ela ali naquele momento, ele estaria certo ou não? Segundo a lei, sim, porque estava escrito. Mas ele vem com uma grande fórmula, sabe? A madeira, ela está super cheia de defeito. Aí a fórmica vem para nivelar, para deixar plano, tudo uniforme. É a graça. Eu não te acuso. Quando ele levanta, examine, pois, o homem a si mesmo, ou aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas nem aquela mulher teve coragem. Se ela tivesse com uma pedra na mão, nem ela teria coragem. Ali Jesus desarmou até aquela mulher. Imagino que a hora que ele libera a palavra, as lágrimas mais desesperadoras foram daquela mulher, esperando um hipócrita se levantar e falar: olha aí, pastor, pecador. Quantas vezes numa mesa como essa de banquete no rei, pessoas se levantaram e falaram: pastor, olha, eu sei, esse aí o músico está em pecado, corrige ele. 3 meses, 6 meses sem participar da aliança, da ceia, sentado no banco, servindo, sendo ali humilhado pela igreja, porque é um momento de correção. Não digo que não tenha que ter chamado, discipulado, alinhado, mostrado para ele: olha, o caminho é este. Se você continuar assim, o fim do relacionamento está próximo. Não tem como, a sua mulher não vai aguentar. É chamar e passar na peia. Mostrar para ele: olha, você casou, agora seja homem. Tem que ter correção. Tem que ter um discipulado. Tem que ter. Olhar no olho e falar: olha, não pode viver assim. Mas quando nós tiramos o privilégio de uma restauração através da palavra e da presença, e desse novo ato de uma nova aliança, nós matamos o crente.
Abra comigo aí em João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Verso de número 52. Diz assim. Não, vamos começar do 51 para ficar mais correto para a gente. Pega dois livros aqui, queridos. Verso de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem oferecer a sua carne para que comamos? E Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, não terão vida em si mesmo. Aqui eu abro parênteses com vocês: como que pode a congregação, o irmão, tirar, excluir o privilégio do cristão de se assentar na mesa, dele comer da carne, do sangue, quando a vida vem dali, a aliança vem dali? O Senhor Jesus ele disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, não terão vida em si mesmo. E todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, ele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. É um privilégio. Lá atrás, nós reproduzíamos porque os nossos avós faziam. Eu aprendi com o meu avô, aí eu aprendi com os meus pais. Hoje a pastora estava vendo um vídeo, enquanto nós estávamos no carro, ou em casa, isso eu não sentei com ela para ver aonde o garoto estava falando: pai, olha aqui, sobre traumas. E ele estava exemplificando e eu só estava ouvindo o áudio. Mas para frente eu quero trazer esse vídeo para ilustrar como que um trauma é passado de geração para geração e como se corta um trauma de uma geração. Quando se levanta a paternidade e você reconhece que até em você chegou este pecado, e a partir de você esses traumas, essas mazelas, elas deixarão de existir, porque a próxima geração ela vem curar. Dessa maneira nós vimos com a revelação que nós tínhamos da palavra, porque nós não sentávamos e não esquadrinhávamos as escrituras. Para nós era simplesmente um texto decorrido, nós abríamos aquele texto e só aquela verdade nos bastava. Nós não víamos passado, presente, futuro, nós não víamos o que Deus estava falando, estava mostrando daquele ambiente e aonde mais aquela palavra ela começava. Hoje nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus em casa, de você poder abrir as escrituras, ver. Talvez você viu algo que eu não vi ainda. Essa é a graça da revelação do Espírito Santo. Talvez você vai levantar a mão e falar: pastor, olha, Deus ele ministrou algo em cima deste texto comigo, eu queria compartilhar. Poder compartilhar. E nós crescemos como grupo, edificando uns aos outros. Amém? Então tenho o privilégio de servir e de estar na mesa. Não entendeu, sim ou não? Já estamos fechando. Amém? Amém. Nós abrimos e estamos fechando agora. Então existe um lugar preparado. Um banquete preparado.
encher o ambiente, uma grande celebração. E assim como nós dissemos aqui, talvez alguém chegou aqui distante, frio espiritualmente, cansado, sentindo-se um dia, mas Jesus ele continua dizendo: vem para a mesa. Não importa a forma que você chegou, vem para a mesa. Não importa a forma que você está vendo a sua necessidade, vem para a mesa. Tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa. E a festa no reino ela só existe porque Jesus ele entregou ali o seu corpo, o seu sangue. E o rei continua mandando mensageiros os becos, embalados, buscar filhos e filhas. Volta para a mesa. Volta para o seu lugar de origem. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Fechasse seus olhos. Eu queria chamar uma pessoa também aqui para me ajudar. Estenda suas mãos aqui para a mesa. Entendendo que o privilégio da graça que nos cobre. Minhas aflições, eu só vejo a
representando, ó Pai, o teu sangue. Nós abençoamos a mesa e desde já, Senhor, ó Pai, todos que aqui estão possam provar, Senhor, ó Pai, essa nova aliança com o Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode servir a igreja. Você que conseguiu sair do teu lugar. Posso crer no O nosso Redentor está vivo. Aleluia. Ele pagou um preço de sangue por nós. E hoje Ele vive. Aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. Aleluia, aleluia. Ele vive para nos dar direito à vida eterna. Ele vive para que nele nós possamos viver. Aleluia. Ele vive. Ele nos tirou da morte e nos trouxe
suas mãos, amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Está encerrado o culto em nome de Jesus. Aleluia.